Bom, então vamos lá. Onde que tá a minha tela? Bom, voltando. Eu vou pedir um favor para vocês. Eu não estou vendo, não está aparecendo para mim o tempo restante da aula. Normalmente aparece o tempo restante. Então, a hora que aparecer aí para vocês, tipo, restam 10 minutos, 7 minutos, alguma coisa assim, vocês me avisam, tá bom? Eu vou vendo aqui. Bom, então só para a gente voltar, então eu tinha parado no seguinte: quando a gente fala de pós-modernismo, parece que necessariamente toda arquitetura pós-moderna, ou seja, toda arquitetura que vem depois do modernismo, ela necessariamente é obrigada a se opor ao movimento moderno, né? É como se ela tivesse que ser contra ao que os modernistas fizeram. E não é bem assim o que acontece. O que a gente vai ver, na verdade, é uma variedade maior das possibilidades da arquitetura. Essa variação, essas possibilidades mais amplas para se fazer arquitetura, nascem aqui a partir dos anos 60, tá? E aí, nesse caso da alta tecnologia, na verdade, a gente tem uma espécie de crítica positiva em relação ao movimento moderno. Na verdade, ele é uma retomada do espírito de inovação, do espírito vanguardista da arquitetura moderna, né? Qual que é a crítica que eles estão fazendo? Eles estão falando o seguinte: olha, quando o movimento moderno começou, lá no início do século XX, em 1910, em 1915, tá? Com todas aquelas vanguardas modernas, com o construtivismo russo, com o futurismo italiano, tá? Se falava muito numa apologia à tecnologia e uma ideia de inovação. Então, de novo, o que é moderno? Moderno, o significado básico da palavra é novo. Então, moderno é tudo que é novo, tudo que é novidade. E o que aconteceu com o movimento moderno foi que ele, como a gente estava falando nas últimas aulas, o movimento moderno virou uma moda, virou uma forma repetitiva e ortodoxa de se fazer arquitetura. Então, de repente, todos os arquitetos que se julgavam modernos estavam trabalhando numa mesma lógica, né? Então, a crítica que se faz é ao estilo internacional, tá? Que é uma parte da arquitetura moderna que trabalhava sempre com uma mesma linguagem arquitetônica, que é aquela linguagem dos arranha-céus grandes, de volumes puros e envidraçados, tá? O que então esses arquitetos estão falando? Olha, vamos renovar o espírito de novidade que era do movimento moderno. Ser moderno é ser novo, é inventar sempre, né? E aí, vamos então aproveitar de tudo isso de novo que a tecnologia está agora propondo para a gente nos anos 60, porque aí nos anos 60 a gente tem uma espécie de nova revolução tecnológica, tá? E vamos tentar fazer uma arquitetura que é otimista e positiva de novo em relação a essa tecnologia, ok? Então, como eu falei para vocês, né? Aqui a gente tem uma nova relação com a tecnologia, tá? Uma renovação dessa relação positiva com a tecnologia. Deixa eu só, opa, queria pegar aqui. Deixa eu pegar o mouse de novo para mostrar para vocês. Bom, então, essa relação com a tecnologia e essa expressão o uso da técnica, da tecnologia
como uma expressão estética é o que vai caracterizar essa arquitetura do high-tech, tá? Ou seja, a expressão estética, o que vai chamar atenção visual, o que vai ser o caráter da plástica desse edifício vai ser o material, vai ser a técnica construtiva e o material tecnológico que eles estão utilizando. Eles vão se apoiar nisso, tá? Então, em vez da estética ser uma estética como era no historicismo, por exemplo, que eu construo de concreto, construo de tijolo normalmente, e aí a estética, a parte estética da edificação vai ser o ornamento que eu coloco, então a adição de colunas, a adição de um frontão, a adição de ornamentos. Aqui na alta tecnologia, não. O que é considerado caráter estético, expressão estética, tá? É o uso dos materiais, o desenho da estrutura, o desenho dos pilares, o desenho das vigas metálicas, tá? Então, eles vão se utilizar muito desse desenho da estrutura como expressão estética. E isso já era algo próprio da arquitetura moderna no seu início, no seu período que a gente chama de período revolucionário, tá? Então, aqui são dois exemplos, são exemplos do construtivismo russo, tá? Então, como que eles já queriam explorar a plasticidade e a estética do material, tá? Do metal, né? Em 1965 e 77, então, a gente tem, no contexto de revisão do modernismo e do pós-modernismo, uma nova expressão da alta tecnologia, tá? Que é caracterizada pela obra do Archigram, dos metabolistas japoneses e as megaestruturas dos anos 70, como, por exemplo, o Centro Georges Pompidou, que é do Renzo Piano e do Richard Horvitz, tá? Gente, tudo bem? Vocês estão entendendo? Vocês já viram sobre o Archigram e os metabolistas japoneses? Sim, ok, tá dando certo, tá, que bom. Então, vocês estão conseguindo prestar atenção? Vocês estão vendo tudo? Sim, tá. Então, alguns de vocês viram apenas o Archigram, tá? Então, ótimo, tá rolando, muito bom. Que bom, tô feliz. Então, vamos lá. Não parem de me assistir para ir ver a novela, viu? Fiquem assistindo. Oi, Maria Cecília, pode perguntar. Professora, tem algum vínculo da high-tech com o brutalismo? Essa questão da estrutura, da aparência do material? Sim, exatamente. Tem sim, né? Na verdade, essa nova expressão tecnológica, ela é parceira do brutalismo, tá? O brutalismo, ele aconteceu, então a gente falou um pouquinho disso em uma aula, mas não estava todo mundo, então vou falar de novo, tá? O brutalismo, só voltando, o brutalismo é uma expressão dentro do movimento moderno que aconteceu nos anos 50, tá? Ele tem várias expressões. O brutalismo, ele é diferente em relação a cada lugar que ele acontece. O brutalismo primeiro começa na Inglaterra, tá? Com um casal de arquitetos que é chamado casal Smithson, tá? O que esse casal Smithson falava? Então, a gente tem o brutalismo inglês, é o surgimento do brutalismo na Inglaterra, tá? Depois a gente tem o brutalismo francês, que é do Le Corbusier, na fase que o Le Corbusier trabalha com o concreto aparente, e a gente tem uma expressão do brutalismo em outros países, como, por exemplo, a gente tem no Brasil, tá? E aí o Archigram e essa questão da tecnologia está diretamente ligada ao brutalismo inglês. Por quê? Porque o Archigram é em inglês também, o Buckminster Fuller é em inglês, tá? Então, eles tiveram como fonte essas ideias do casal Smithson dos anos 50. O que o casal Smithson pregava? Justamente isso, que a expressão estética da arquitetura, que a arquitetura usasse como ornamento o próprio material,
os próprios elementos técnicos, né, da arquitetura, tá? Então, o casal Smithson, no brutalismo inglês, o que eles pregavam? A estrutura aparente, então vamos deixar os pilares metálicos, as vigas metálicas aparentes. Vamos deixar o material aparente, eles trabalhavam muito com tijolo de concreto e tijolinho aparente também. E eles não embutiam as partes técnicas na parede, deixava aparente também. Então, o eletroduto ficava aparente, a instalação das luminárias ficava aparente, tudo aparecia, né? Inclusive os canos de pia, de banheiro, tá? Tudo isso ficava aparente. E aí, quando o Arquigram vai ter essa fonte, de certa forma, de mostrar a estrutura, mostrar o processo construtivo, tá? Então, sim, essa questão do high-tech, ele é uma espécie de continuidade desse pensamento que começou com o brutalismo na Inglaterra, tá? E aí, é muito interessante porque os principais arquitetos do high-tech são dessa linha da escola inglesa, tá? Porque agora a gente vai ter o Arquigram com o Peter Cook, que são, então, e o Emanuel não precisa ficar preocupado, quem não viu, quem veio do TH e não viu o Arquigram, quem veio do TH4, que não fez o 5, eu vou explicar tudo de novo, vou mostrar agora para vocês, tá? Então, o Arquigram e o Peter Cook era o arquiteto-chefe, digamos assim, do Arquigram, então ele é em inglês, e depois ele foi professor da IAA, que é a Architecture Association, e o Richard Rogers, o Norman Foster, o Ren Koolhaas, inclusive a Zaha Hadid, foram alunos dessa escola da Architecture Association. Então, essa vertente tecnológica é muito forte na Inglaterra e ela vai influenciar a obra de todos esses arquitetos que a gente inclui eles dentro do high-tech ou da alta tecnologia, ok? Então, a gente tem esses arquitetos, tá, que já trabalhavam com a tecnologia desde lá do modernismo, tá, até esse início do pós-modernismo. Então, tem alguns outros exemplos que são de arquitetos modernos, da mesma época do brutalismo na Inglaterra, que já trabalhavam com essa expressão da tecnologia. Eles queriam tirar o máximo de proveito dos materiais, das capacidades da estrutura, né? Então, olha só, olha o que o metal agora me permite fazer. Me permite fazer essa grande estrutura espacial, né? A partir da triangulação, olha, isso aqui é o que a gente chama de uma estrutura espacial, tá? Que é a partir de uma espécie de treliça tridimensional, tá? Bom, deixa eu só falar aqui, só uma pausa, tá, gente? Alguém responde o Rubens para mim aí no grupo? Fala para ele clicar nesse link, se ele clicar direto aí no link do Zoom e fazer o login com o Google ou alguma coisa, ele vai conseguir acessar a aula. Tá? Que não precisa ser o login da PUC, pode ser qualquer login. Obrigada. Então, gente, esses arquitetos dentro do próprio modernismo já buscavam essa expressão plástica, tá? Esse é um arquiteto muito legal, pouca gente conhece, e é o Buckminster Fuller, e ele trabalhou com esses estudos de... Minha internet está caindo. Né? Voltou? Bom. Cortou, né, gente? Voltei? Continua? Ah, tá, então. Então, o Buckminster Fuller, ele fazia essas grandes estruturas com o uso do metal e o uso do vidro, tá? Inclusive, um projeto dele, que vocês devem conhecer,
é aquele globo do Epcot Center da Disney, sabe? Então, é um projeto do Buckminster Fuller, tá? Qual que é o contexto disso? Por que de repente a tecnologia volta a ser uma expressão a ser valorizada, tá? Primeiro, como eu falei para vocês, eles querem recuperar o espírito de novidade, que era a ideia mesmo de moderno. Então, eles vão falar assim, os modernos começaram a ficar repetitivos, a fazer uma coisa muito normativa e perderam o espírito de inovação. A gente quer inovar de novo, a gente quer fazer uma coisa nova e diferente do que os modernos faziam, tá? E, de repente, esse contexto dos anos 60 está muito ligado ao desenvolvimento da tecnologia, tá? Então, depois da estabilização econômica do período pós-guerra, países como a Alemanha, os Estados Unidos e o Japão vão ter e o próprio Estados Unidos vão ter um boom de desenvolvimento tecnológico e de desenvolvimento econômico, tá? Principalmente derivado, né, desse também crescimento do capitalismo, tá? Um desenvolvimento tecnológico muito grande que advém também da própria Guerra Fria, tá? Então, a Guerra Fria, de certa forma, aquela concorrência por quem chega primeiro na Lua, né? Quem vai primeiro para o espaço, né? Que era uma corrida entre a União Soviética e os Estados Unidos, né? Então, essa corrida de quem chega primeiro no espaço, de quem coloca o homem na Lua primeiro, tá? E também é uma corrida de quem desenvolve armamentos muito pesados, né? Quem tem mais tecnologia armamentista, desencadeia também desencadeia um avanço na indústria da tecnologia, tá? Então, esse avanço da tecnologia também é repassado para um avanço na produção de bens de consumo, tá? Então, de repente, os bens de consumo que a gente chama de bens de consumo durável, um pouco mais duráveis, né? Que é uma televisão. Agora, de repente, todo mundo agora pode ter acesso a uma televisão, a um sistema de som, tá? A uma geladeira. Então, você tem um desenvolvimento tecnológico e um desenvolvimento dessa tecnologia voltado para bens de consumo, tá? Então, você tem novos materiais, novas tecnologias e uma espécie de nova empolgação com a tecnologia, tá? Uma nova valorização de tudo que é voltado para a tecnologia. E aí isso acaba influenciando também com a própria arquitetura, tá? E é nesse contexto que aparece o Arquigram, que é um grupo muito legal de arquitetura e que eles trabalham com o que a gente chama de utopia. Na verdade, eles trabalham só com projetos, os projetos eles sabem que os projetos não podem ser construídos, tá? Mas eles estão fazendo projetos para um futuro, né? Digamos que os projetos deles se assemelham, assim, ao mundo dos Jetsons, né? Quem assistiu Jetsons, isso é da minha época, um dos meus desenhos favoritos, tá? Então, um mundo que imaginava carros e máquinas voadoras, que a gente está quase perto disso, né? Com o desenvolvimento dos drones. Lorena, pode perguntar. Essa questão, então, da tecnologia, mais uma vez, então, a tecnologia veio influenciar a arquitetura, porque o modernismo também teve essa revolução na arquitetura por conta dos materiais, por conta da Revolução Industrial, e não foi Exatamente. Não? Exatamente, é isso mesmo. A gente tem agora um novo momento. Nos anos 60, a gente vai ter uma espécie o que se chama na história de uma espécie de terceira revolução industrial, tá? Em que a indústria vai se renovar com a construção de produtos de bens de consumo, tá? Para atingir cada vez mais as massas. Então, é essa espécie de nova revolução industrial, tá?
que vai animar de novo, de certa forma, esse contexto para você ter uma nova visão otimista sobre a tecnologia. Se por um lado, em 1945, no imediato pós-guerra, você tem um pessimismo em relação ao que a tecnologia foi capaz de fazer, depois, nos anos 60, você vai ter um novo otimismo em relação a essa tecnologia, porque ela vai começar a ser voltada para facilitar a vida das pessoas, tá? Então, você ter todos esses materiais que eu citei, né? Então, qual que é o típico cenário de uma casa nos anos 60, sabe? Aquela cena da dona de casa, né? Com aquela saia bem rodada, assim, que aí fica encantada com os novos eletrodomésticos que ela tem em casa, né? A geladeira, a máquina de lavar louça, a máquina de lavar roupa, uma batedeira, um liquidificador, tá? Então, assim, a indústria passa e a tecnologia vai ser voltada para esses bens de consumo. Tudo isso, principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Alemanha, gera uma nova euforia pela tecnologia, tá? E isso acaba influenciando, de certa forma, a arquitetura também. Respondi? Sim, respondeu. A minha relação, então, na verdade, a tecnologia do modernismo, né, que influenciou essa nova etapa da arquitetura, que é o modernismo, foi mais a modulação e a questão da industrialização voltada à arquitetura. E o pós-modernismo é a questão dos materiais, as tecnologias, as novas formas que podem ser, como, por exemplo, essa desse lado do Walt Disney, que parecia realmente bem mais complexo para o modernismo, que não seria possível na época. Então, isso, exatamente, você está certinho. Okay. A diferença é que agora vai ser assim, um novo desenvolvimento também das técnicas construtivas, então materiais e ligas metálicas muito mais com uma capacidade de resistência muito maior, tá? Um desenvolvimento do cálculo estrutural também. Então, eles vão conseguir fazer mega estruturas, tá? Todo o desenvolvimento de estudos, de estrutura, as possibilidades agora de resistência dos materiais, principalmente com essas novas ligas metálicas, desenvolvimento do concreto de alta potência, tá? Isso vai permitir edifícios cada vez maiores, arranha-céus cada vez mais altos, tá? Então, é esse contexto agora. Então, é um avanço maior também da tecnologia construtiva. E aí vai permitir que os arquitetos construam coisas muito mais expressivas. Que é quando começa a arquitetura do espetáculo, então, na verdade. Começa, né? Ela vai se desenvolver um pouco mais na frente, de fato, nos anos 80, com esse viés tecnológico, sim. E, de fato, quando a gente tem o Centro Georges Pompidou, ele é o high-tech, né? Ele é a grande expressão do high-tech e, ao mesmo tempo, ele é o início, o pontapé do que a gente chama de arquitetura do espetáculo. Mas a arquitetura do espetáculo não precisa ser, na maioria dos casos, ela é, né, da alta tecnologia, mas não necessariamente, ok? A gente vai ver outros exemplos, a gente vai falar bem sobre a arquitetura do espetáculo depois, tá? Ok, obrigada. Então, só para a gente voltar aqui no Arquigram, tá? O Arquigram, então, foi um grupo Arquigram significa uma junção entre arquitetura e Telegram, né? Eles criaram uma publicaçãozinha, que era uma espécie de uma revista, de publicação, assim, caseira mesmo, tá? Em que eles projetavam as ideias dele, né? Eram todos estudantes, né, na época, eles não tinham, assim, escritório e nem clientes, então eles resolveram sentar para fazer projetos, né? E publicar os seus projetos, e eram projetos considerados utópicos.
né? Eles sabiam, então, que eles não iam conseguir construir, mas era um veículo de discussão de ideias e projetos, né? Então, ela foi criada pelo Peter Cook e pelo David Green em 61, e depois juntaram-se a eles uns outros arquitetos ingleses, que foram o Warren Chalk, o Ron Aaron, o Dennis Crompton e o Michael Webb, tá? Então, o que é a principal característica do Orquigram? Isso que a gente está falando, grande otimismo tecnológico, aproximação com essa estética da pop art e com a colagem, tá? Então, a arte, nas artes plásticas, na pintura e na escultura, o que era feito na época era a pop art, tá? Que tem essa linguagem mesmo, assim, do cinema, desse mundo do consumo, tá? Então, uma linguagem, assim, acessível até de certa forma para as pessoas, tá? Então eles trabalhavam com isso bastante, muito colorido, muito vinculado ao design gráfico também, né? E a arquitetura do grupo está ligada à experimentação. Então eles estavam fazendo propostas, mesmo que elas fossem utópicas, né? Então, essa é a linguagem do Orquigram, né? Falta quanto tempo aí para mim, Jeff? Não sei por que não está aparecendo. De manhã o tempo aparecia para mim, agora não está aparecendo mais. Bom, deixa eu ver se eu consigo encerrar aqui, então, no Orquigram. Aí a gente, quando acabar, gente, eu vou dar um intervalinho para vocês, tá? De 10 minutos. E aí a gente volta lá pelas 8h05, tá? Aí vocês descansam um pouquinho também. Então, o Orquigram, ele trabalhava com essa linguagem que é tanto da pop art como uma espécie do gibi, né? Então, era uma espécie de magazine, de quadrinhos mesmo que eles trabalhavam. E eles chegavam tanto a fazer mega estruturas, como começavam a pensar como é que podia ser uma arquitetura como um objeto de consumo. Como é que eu podia pensar uma arquitetura que eu comprasse no supermercado, né? Então, eles tinham essas ideias meio fantasiosas de um abrigo aqui, né? Que era um colchão, e aí ele inflava e virava a sua cabana, né? Então, e isso você podia comprar na prateleira do supermercado, tá? Então, eram ideias bem utópicas, mas bem legais, né? Que talvez hoje seria possível a gente ver elas materializadas com a tecnologia que a gente tem. E eles iam dessa escala pequena do abrigo até a escala da grande cidade. Esse é um dos projetos mais conhecidos, que é chamado Plug-in City. O que é a ideia? Que eles construiriam uma mega estrutura, que é essa estrutura aqui, né, central, né, em treliça, e aí nessa estrutura vinha tudo que era de infraestrutura para a cidade. Rede de esgoto, rede de energia e rede de água, tá? E aí as pessoas poderiam plugar as casas dela, né? Provavelmente containers e casas de PVC e material plástico que iam ser produzidas em fábrica, em indústria, e poderiam ser plugadas nessa grande estrutura, né? Então, uma coisa bem mesmo, né, para vocês entenderem, utópica, né? Mas isso vai ter um reflexo grande na obra de arquitetos como o Norman Foster e como o Renzo Piano, como a gente vai ver, tá? Então, assim, aqui já é algo de fato construído e que tem essa fonte, tá? Essa daqui é a obra dos metabolistas japoneses, então são um grupo no Japão, tá? De alguns arquitetos que vão trabalhar nessa mesma linha de pensamento, tá? O Kenzo Tange, tá? É um arquiteto importante nessa expressão dentro do Japão, tá? E aí ele junto com ele, outros arquitetos formam, né, esse grupo que é chamado de metabolista, tá? E um projeto bem conhecido deles é esse edifício, né? Eu acho que ele foi demolido, ele não existe mais, mas que trabalha nessa lógica do Orquigram,
você tem uma estrutura central, onde acontece a circulação, onde acontece, onde estão, né, tá todo o encanamento de infraestrutura básica do edifício, e aí você teria os módulos, né, dos apartamentos, que são apartamentos bem pequenos, né, funcionam quase como um quarto, que que estão, de certa forma, plugados, né, ligados a esta estrutura central, e permitiria aí um desenho mais livre, de certa forma, tá? Uma outra obra do Kenzo Tange, que é bem conhecida, né, são esses 2 ginásios olímpicos aqui, que foram das Olimpíadas do Japão, foram construídos para as Olimpíadas do Japão, e ele já abusava dessa plasticidade também, tá vendo, do material, né? Ele vai sair disso depois para estruturas bem complexas, ó, que justamente usam do potencial da estrutura, do desenho espacial que eles conseguem fazer agora com a estrutura metálica, tá? Isso aqui é um grande pavilhão de exposição, tá? Que foi feito para a Exposição Universal do Japão, tá? Igual a gente, não sei se vocês lembram do Palácio de Cristal, da Exposição Universal da Inglaterra, a gente estuda ele como o início lá, né, um precedente do movimento moderno, tá? Então, aconteceu, né, a gente teve a exposição, as primeiras exposições universais foram a Exposição Universal da Inglaterra, de Londres, depois a gente teve a Exposição Universal de Paris, e foram acontecendo depois disso várias exposições. Qual que era o objetivo? Criar esses grandes pavilhões e chamar os países do mundo industrializado para expor o que eles estavam produzindo nas suas indústrias, né? Então, para fazer exposições sobre seus produtos de bens de consumo, seus produtos de design, mostrar o que cada país estava produzindo nessa área da indústria e do design, tá? Então, se construíam esses grandes pavilhões, esse foi o do Japão, para poder receber essas grandes feiras, tá? Deixa eu passar. E um outro arquiteto que que entra nisso, né, que também, infelizmente, é pouco conhecido, é o Frei Otto. O Frei Otto foi reconhecido muito recentemente, depois depois de muitos anos da obra dele, né? Ele ganhou há alguns anos atrás, se não me engano foi em 2017, ele ganhou o Pritzker de arquitetura, né? Mas ele demorou muito para receber o Pritzker, né? E aí ele é um arquiteto alemão que também trabalha com essa grande expressão da tecnologia. Ele tem essa obra belíssima, né, que ele trabalha com a estrutura metálica tensionada e com o vidro, né? Então ele trabalha o vidro, olha, é muito impressionante. Ele trabalha o vidro como se fosse uma tenda, né? Então ele faz toda a estrutura tensionada dos cabos de aço, né, e dos elementos metálicos, e vai fazer toda a vedação com placa de vidro, né? Esse daqui é o estádio em Munique, né? Foi para uma Copa do Mundo ou Olimpíada, se não me engano, tá? E tem esse desenho incrível, né? Que é como se fosse mesmo umas tendas tensionadas, só que é todo de vidro, tá? O Frei Otto tem uma experimentação muito legal, porque ele vai trabalhar com o cálculo estrutural. Essas curvas que ele trabalha, né, são derivadas da curva catenária. Eu não sei se vocês lembram disso na estrutura, tá? Nos cálculos de estrutura. A catenária é aquela curva que representa exatamente a força que a estrutura está sofrendo, tá? Os vetores, né, de força que a estrutura está recebendo. Então, ele vai partir do desenho dessa curva para poder fazer as estruturas dele, tá?
E ele tem, isso aqui só de curiosidade, porque eu acho essa experiência bem legal, ele construía as estruturas de metal, com metal e linha, e depois ele trabalhava com água e sabão para entender qual que era a superfície que essas estruturas geravam, né? E aí ele partia, tinha como partido de desenho, né, das superfícies dele, essa ideia de trabalhar com a água e com o sabão. Tá? E aí a gente chega no Georges Pompidou, então, que é essa obra do Renzo Piano e do Richard Rogers, que vai ser o grande marco do high-tech, do que a gente chama arquitetura do high-tech dentro do pós-modernismo, tá? E que aí tem todas essas fontes que a gente conversou. Tem uma fonte direta com o brutalismo inglês e tem uma fonte direta com o arquigram, tá? Então, eu vou dar uma pausa, já que parece que vai interromper mesmo. Deixa eu interromper o compartilhamento. Tá? Deixa eu ver quanto tempo falta, se agora aparece. Não está aparecendo. Bom, eu vou parar, tá, gente? Porque senão fica muito longo. Aí a gente faz um intervalo de 10 minutos, tá? 8h15, vocês voltam aqui. Pode ser? Ok? Antes de eu encerrar, tem alguma dúvida específica do que eu acabei de falar? Ok. Oi. Quanto à chamada, como será? A chamada? Por aqui. Eu só consegui agora. Não tem problema. Hoje a gente tá. Não se preocupem, tá, gente, com chamada, tá certo? Porque essa semana a gente ainda tá de teste, adaptação, tá certo? Então, não se preocupem que só a partir de sábado que eu vou, de fato, começar a cobrar e anotar, tá bom? E assim, de novo, se aconteceu algum problema, se não deu para vocês assistirem a aula, me avisem, ou me chamem no WhatsApp, explica o que aconteceu, que as aulas estão sempre ficando gravadas, tá? E aí a gente vê o que a gente faz para repor as presenças, tá? Mas por enquanto essa semana não precisam ficar preocupados, porque a gente está nessa fase de adaptação mesmo a essa nova forma de termos aula, tá? Só queria saber mesmo se está tudo ok, se vocês estão entendendo, se tá legal desse jeito, se tá chato. Você vai passar alguma orientação do trabalho ainda? Tá melhor que o presencial? Eu tô achando mesmo que vocês estão achando mais, vocês estão prestando mais atenção desse jeito do que na aula. Então, tá bom. Então, gente, o Rubens, é o seguinte, é porque você não tinha chegado ainda. No grupo do WhatsApp, eu mandei um link para vocês de um vídeo que eu gravei no YouTube, porque agora eu sou uma YouTuber, tá, gente? Agora eu vou ter um canal no YouTube. Vou ver se eu dou um jeito de postar mais vídeos para vocês lá, tá? No canal, lá no vídeo do YouTube, tá no link do WhatsApp, tá? Mas eu vou tentar colocar aqui de novo. Eu lancei de novo o trabalho, tá? Então, eu dei todas as explicações, tá certo? E aí, se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre o trabalho, vocês me mandem por aqui, ou me mandem lá no WhatsApp, que eu respondo para vocês, tá? Só reforçando, porque não estava todo mundo aqui. As datas mudaram, tá? Então, a gente vai ter uma prova, né, que seria no sábado, dia 11. Eu vou mandar o arquivo para vocês no dia 10 e a gente vai marcar o dia de vocês me entregarem. Provavelmente vai ser na segunda, tá? Deem like no meu canal do YouTube. Eu vou ver se eu começo a ganhar dinheiro por lá. Vou colocar para assinar lá para aparecer os ads, as propagandas.
Bom, gente, voltando, tá? Então, a prova, eu vou explicar para vocês a dinâmica depois, tá? E o trabalho eu mudei. Então, o trabalho a gente tem um trabalho lá da linha do tempo, que ficou para o dia 14, então eu odiei tudo em uma semana, tá? Esse trabalho pode ser individual, pode ser em dupla, ou pode ser nos grupos que vocês já tinham formado. Contando que vocês não se encontram. Nunca pensei que eu ia fazer isso, né? Falar num lançamento de trabalho, que não é para o grupo fazer o trabalho junto. O trabalho tem que ser feito, dividido em partes. Então, sim, vocês vão ter que dividir, fazer o que vocês sempre fazem em trabalho de grupo. Divide, cada um depois é responsável por juntar tudo, tá? Então, vai ser dividido, tá? Mas quem não tinha grupo, quem está com dificuldade de juntar aí para fazer em grupo, para organizar o grupo, a dupla, pode entregar individual também, não tem problema. E o trabalho de análise de obra. O trabalho de análise de obra era para ser entregue no dia 14, junto com o outro, mas eu passei para ser entregue uma semana depois, no dia 21, tá? De abril. Então, vocês vão ter aí um mês, gente, praticamente, para o seu trabalho, tá? E ao invés de fazer 3 obras, vocês vão fazer uma obra só, tá? Porque eu sei que não tá fácil, que algumas matérias estão passando muito mais material para vocês lerem por causa da questão da distância, tá? Então, vamos fazer assim, eu simplifiquei um pouco o trabalho para vocês, em função de todo esse contexto, né? E adiei para a gente dar tempo também de vocês terem o conteúdo desse trabalho, tá? Então é isso, vocês vão escolher uma obra só, eu vou fazer um dia de orientação por aqui, tá? A gente tá no cronograma, a gente vê se dá certo. E aí, só que aí eu quero essa análise muito bem feita, tá? Eu coloquei aí no Teams uns exemplos para vocês, mandei outros, né, no WhatsApp também. Eu vou colocar mais exemplos aqui no Teams para vocês, tá? E no edital tem um roteirinho de análise, certo? Deu para entender tudo, Rubens? Ok, obrigado você. Então tá bom. Então é isso, gente. Vamos fazer o intervalinho, vou encerrar e aí vou chamar vocês de novo. Aí eu vou pedir, por favor, que vocês mandem o link de novo da reunião lá no WhatsApp, porque eu não entendi, não aprendi ainda a mandar o link pelo WhatsApp. Vou aprender ainda. Eu descobri que eu estou muito desatualizada da tecnologia depois disso. Bom, faz parte. Então, bom intervalo aí para vocês, tá? Até daqui a pouco. Não me abandonem. O link compartilhar, o link eu vou botar o convite de novo no Teams, tá? Mas tem gente que não está conseguindo acessar pelo Teams, então os meninos estão mandando um outro link lá no celular, tá? Então, até mais, gente. Vou encerrar aqui.